Eu sempre costumo falar, aprendi isso com o nosso pastor, que o culto de domingo é o nosso culto de celebração, é o culto onde nós apresentamos ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração, pelo fato de nós estarmos juntos, pelo fato de nós termos esse lugar para cultuar, pelo fato de nós sermos igreja do Senhor Jesus Cristo. É o culto onde nós procuramos, apresentar o evangelho do Senhor Jesus Cristo àqueles que não conhecem. O culto de domingo sempre tem uma maneira evangelística de apresentar a palavra. O púlpito domingo à noite que não apresenta o sacrifício da cruz do Calvário falhou. Se de alguma maneira ele não apresenta o sacrifício da cruz do Calvário, ele falhou no culto. O culto está faltando um pedaço. Porque o intuito do culto no domingo à noite é justamente, no domingo, é a reunião da igreja com um propósito sempre evangelístico. Ela tem que cumprir os 4 estágios da igreja, principalmente nessa percepção que nós temos aqui: adorar, evangelizar, discipular e cuidar. É a responsabilidade de cada crente trazer esse culto aqui no final de semana. Agora, olha que interessante. É responsabilidade nossa trazer no final de semana, porque foi responsabilidade nossa viver durante a semana. Essa responsabilidade em qualquer aspecto da nossa vida. Mas o culto de ensino ele tem uma conotação diferente. Por quê? Porque o culto de ensino é a nossa reunião com o intuito de nós nos debruçarmos nas doutrinas da palavra de Deus. Aqui a gente senta, analisa, pondera, exercita e aplica. Aqui é como se fosse aquela aula de higiene pessoal, de autocuidado da saúde, aquela aula de nutrição que você faz para você aprender a comer, aquele exercício físico que você faz em conjunto. Aqui é a sua academia durante a semana, quando você vai para se debruçar e exercitar a palavra de Deus e compreender ela melhor. O assunto de hoje, irmãos, parece até brincadeira que nós vamos falar disso aqui, porque muita gente considera isso que é uma coisa que já está na pessoa, As pessoas parece que entendem como osmose, Eu acho que está um pouquinho baixo lá o microfone. Se você puder aumentar um pouquinho, Noah. Esse microfone, de vez em quando, ele faz isso. Mas, às vezes, as pessoas pretendem entender que isso talvez venha com uma espécie de osmose. E como é que funciona a osmose? A osmose é assim, é aquela que você fica perto e você já recebe, Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente percebe que em tudo Deus disse para que o seu povo passasse conhecimento. O Senhor Jesus Cristo, no capítulo 28 do Evangelho de Mateus, falou: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura, ensinando-os. O Evangelho é pregado, ele é assumido, então ele passa a um discipulado. Você precisa aprender. E aqui o que é que você precisa aprender? Você precisa aprender tudo na sua vida. Um recém-nascido precisa aprender tudo. E nós hoje aqui estamos aprendendo hoje, nesse estudo tão abençoado, a adorar. Adorar é parte essencial da vida cristã. Adorar a Deus faz parte da nossa íntima comunhão com o Deus a quem servimos. É parte integral do nosso casamento com o Senhor Jesus Cristo como nosso noivo. É simplesmente ter um relacionamento realmente de amor para com o nosso Deus. Vamos lá. João capítulo 4, versículo de número 23, diz assim a sua Bíblia, a minha também muito conhecida passagem. Mas agora, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então hoje é o estudo de número 682, a quem e por que adoramos. A adoração é parte fundamental da vida dos cristãos. A cada domingo nos preparamos para cultuar a Deus e, sem dúvida, nós, os crentes, passamos horas sentados nos bancos das igrejas, mas estaríamos por isso cultuando? Poucos têm se parado para perguntar qual seria o objetivo principal das reuniões da igreja. Adorar, ou evangelizar, ou aprender. Creio que muitos pensam que tudo o que acontece nos cultos é auto de cultuar, de modo que não há necessidade de nos preocuparmos a respeito da adoração. Tem gente que acha que só o fato de vir na igreja, ele está pagando já o seu carnê da religião. Eu vim ao culto, Deus já deve estar feliz comigo. Eu vim ao culto, tem gente que fala isso.
olha, eu vou no culto, porque se eu não vou no culto, parece que fica faltando alguma coisa, né? Fica faltando, sei lá, eu fico esquisita a semana quando eu não vou ao culto. Porque eu ia ao culto, eu sinto como que eu fui completo, né, por aquilo lá. Ele não foi ao culto para entregar. Ele foi ao culto para receber. E o que ele foi receber? Primeiro, ele foi apaziguar as suas acusações pessoais da sua mente. Ele acha, por exemplo, que quando ele não vai no culto, Deus o repreende por isso. Ou Deus deixa de o amar por conta disso. Eu não estou aqui fazendo apologia a você não ir no culto. Não entenda isso. Eu estou dizendo que existe uma maneira errada de se aproximar dessa realidade de ir ao culto. Vá ao culto. Independente da que seja seu sentimento. Talvez você ainda esteja na fase do filho pródigo, né? Está com fome de pão. Calma que já teu pai vai te dar um beijo. E aí você vai perceber que tem coisa melhor. Mas quando as pessoas se aproximam, por diversas vezes, elas não sabem por que elas vão no culto. Elas não fazem uma relação direta de amor com o objeto da sua adoração, que é o Senhor, que é o próprio Deus, né? Uma criança, ao deparar-se com um imponente outdoor em uma esquina de uma rua da cidade, convidando as pessoas a frequentarem a igreja mais próxima à sua casa, pergunta ao pai: pai, o que significa cultuar? O pai responde: significa ir à igreja e ouvir o sermão do pregador. Provavelmente uma grande parte dos membros das nossas igrejas daria uma resposta semelhante. O que é cultuar? É ir no culto lá e ouvir o pastor pregar, as irmãs cantar os hinos, as crianças se apresentar, e a gente ir lá. Né? Aquilo é cultuar. Aquilo é prestar um culto a Deus. Será que é isso mesmo? Será que o culto se baseia em algumas expressões que a gente faz aqui no culto? É por isso que tem muita gente que fala assim: Deus não se interessa pela roupa que eu visto. Deus se interessa pelo meu coração. Não aprendeu o que é cultuar. Ou a pessoa fala assim: não, eu tenho que cultuar de maneira completa. Como é que eu vou me apresentar a Deus de qualquer maneira? Também não aprendeu a cultuar. Os extremos sempre são perigosos, mas principalmente quando eles revelam de maneira perigosa uma realidade que não existe, uma ilusão. Ontem o nosso amigo Miguel falou uma frase poderosa para a gente, nosso irmão, né? Falou assim, que a realidade de vez em quando atropela a ilusão. E tem muita ilusão sendo atropelada. Quando nós observamos que cultuar é algo muito mais profundo do que isso, né? Se a nossa compreensão a respeito da adoração não estiver clara, certamente não estaremos adorando de maneira como Deus espera de nós. A afirmativa é categórica de que Jesus é, porque está escrito: adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Com o objetivo de esclarecer o conceito, temos esse tema tão crucial para a vida cristã, levando a verdadeira adoração, buscando uma resposta bíblica sobre o verdadeiro culto que agrada a Deus. Olha que bonito isso que Paulo fala aos romanos: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus. Estou pedindo para vocês, pelo amor de Deus. E aqui ele fala compaixão de Deus. Lembra que se colocou compaixão é sentir a dor do outro? Né? Compaixão é se colocar na dor da outra pessoa. Olha, eu quero que estou pedindo para vocês entenderem isso da perspectiva que dói em Deus. Olha o que ele está falando. Né? E aqui os teólogos helenistas ficam pulando. Como assim Deus sentir dor? Como assim Deus tem necessidade? Né? Isso aqui é uma antropopatia. É o sentimento e a emoção humana aplicado na perspectiva divina para que nós possamos entender. E Deus, por diversas vezes, faz isso para que a gente entenda na nossa visão aquilo que a gente quer. Mas já para frente a gente vai falar disso. Então o pedido de Paulo: olha, gente, pelo amor de Deus, olha, se fosse como se Deus estivesse assim, gente, olha aqui isso aqui, ó, que vocês apresentem os vossos corpos. E quando ele fala corpo, ele fala assim, até a parte do corpo, em sacrifício vivo. Tem muita gente apresentando o corpo em sacrifício morto. Por quê? Porque está desligado. Tem muita gente apresentando culto a Deus em sacrifício morto, completamente desligado daquilo que está fazendo.
Mas o pedido de Paulo, olha, apresentem o culto de vocês em um sacrifício vivo. Esteja conectado com o que você esteja fazendo. Esteja presente naquele ambiente, mas presente na intenção. Como é complicado, irmãos. Isso acontece demais. As pessoas olham para o relógio e falam assim, olha, será que o pastor vai demorar muito hoje? Eu procuro ser, você que anda comigo já nesses últimos anos, eu procuro ser o mais respeitoso possível ao nosso relógio. Respeito o nosso relógio. 8h30 é o horário de terminar o nosso culto domingo. Com raras exceções, o nosso culto vai até 8h45, mas é difícil ir. Semana passada eu terminei o culto 8h25. Eu presto atenção nisso. Eu estou aqui no púlpito, eu estou olhando para o relógio. Porque eu respeito os meus irmãos. Os meus irmãos vão trabalhar na segunda-feira. Mas o relógio não é o objeto do meu culto. Entende o que eu estou falando? Eu não estou aqui olhando para o tempo que está passando, sendo advertido por ele de como a minha adoração tem que ser conduzida. Mesmo porque eu não estou simplesmente apresentando um culto em adoração quando eu estou com o microfone na mão e falando alguma coisa para você da parte de Deus. Nem quando eu estou assistindo alguém pregar. Eu não estou adorando a Deus simplesmente quando eu venho a essa casa. Quando eu venho a esse lugar. E é aqui que a questão começa a mudar. Que vocês apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável para quem? A Deus, não a você. Apresenta um culto a Deus que agrade a Ele. Que agrade a Ele. Já pensou? Você, companheiro, né? Vamos dizer que você odiasse a cor lilás. Aí sua esposa compra um vestido lilás e fala assim, foi para você. Mas você não gosta de lilás. Mas ela jura no coração dela que ela comprou aquele vestido para lhe agradar. E a mesma coisa vai ao contrário. Né? Quando o marido chega em casa e dá aquele presente para a esposa que não é para ela, é para ele. Aqui, meu amor, ó, comprei para você esse PlayStation 5. Espera aí. Eu nem jogo. Ah, que pena, então vou ter que jogar. Eu comprei agora, não dá para devolver. E aí você acha, né? A gente acha que essas brincadeiras aqui, de vez em quando a gente vê meme, essas coisas, que já aconteceu alguma vez de verdade isso mesmo, né? A gente acha que se não funcionou de uma maneira tão cômica como essa, a gente acha que funciona diante de Deus. A gente apresenta o culto que a gente quer para Deus como se fosse agradar a Ele. Que culto agrada a Deus? Que tipo de culto agrada ao Senhor? Que apresenteis o vosso culto santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, um culto pensado. Você imaginou o que você queria oferecer. É por isso, né? Eu estou gastando bastante tempo aqui na introdução, porque vai fazer todo o bojo da nossa continuidade. Eu fico maravilhado aqui com essa maneira que a gente começa sempre o nosso culto. Seja eu, qualquer outro irmão que está aqui, na nossa igreja sede também é assim. Nós sempre começamos o culto chamando as pessoas a adorar. Já percebeu isso? Colocar o centro da nossa atenção na pessoa de Jesus. E a gente faz isso de maneira racional. Por diversas vezes você me ouve falando assim, lembra de onde Deus te tirou? Olha, por causa do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, é que nós estamos aqui. Porque Deus te levantou, porque Deus te ajudou. Nós concentramos as nossas mentes a trazer o nosso culto a um lugar comum para começar o nosso culto. Porque eu lembro isso de maneira muito cômica quando naquele programa que passava no SBT, que fez muito sucesso na década de 90, né? Daquela vila onde tinha aquele menino que morava no barril, né? Você lembra dessa história, né? Eu não gosto de ficar falando o nome dos programas, eu gosto de dar um enredo, você vai lembrar, né? Uma certa vez, os meninos se juntaram para fazer uma banda, né? E aí um tinha um marreco, o outro tinha uma zabumba, o outro tinha uma bateria mesmo, o outro tinha um chocalho, o outro tinha um violão, né? E eles se juntaram e faziam um som que não tinha ritmo, não tinha acompanhamento, não tinha nada, né? Aí o que você está fazendo? Ah, eu tô tocando tico-tico no fubá. E você? Ah, eu tô tocando
o samba do maluco doido. E você? Eu estou tocando a Quinta Sinfonia de Beethoven. Cada um estava oferecendo e trabalhando em uma coisa diferente. Não tinha harmonia nenhuma. Por diversas vezes a gente está reunido no culto, mas tem um que está aqui buscando uma bênção, outro veio aqui bisbilhotar a vida de alguém, outro veio aqui prestar um culto de verdade, outro veio aqui para ver como é que está a igreja, outro veio aqui porque tem uma causa impossível, cada um veio aqui de um jeito. É importante a gente entender que o nosso culto a Deus, na nossa reunião, ele precisa ser um culto racional. É por isso que quando nós chegamos aqui, todos nós nos concentramos naquilo que é importante. Você pode continuar buscando a sua bênção. Você não devia, mas se você quiser, você pode continuar bisbilhotando a vida alheia. Você pode continuar vindo aqui para ver a igreja, conhecer a igreja, não tem problema. Você pode continuar vindo aqui para, de repente, buscar uma causa impossível. Mas no meio de tudo isso, em primeiro lugar, ofereça adoração a Deus. Entende? Eu não estou dizendo para você que as outras realidades da vida não vão acompanhar isso, mas é que isso de adorar a Deus tem que ser uma realidade maior. Isso de oferecer culto ao Senhor tem que ser maior do que tudo. E o que é adoração? É o ato ou o efeito de adorar. O sentido original da palavra sugere-se o ato de inclinar-se perante alguém a fim de reverenciar, venerar ou adorá-lo. Ato pelo qual reconhecemos a nossa dependência de Deus. Você já reconheceu a sua dependência de Deus hoje? Conversava com um companheiro de ministério ontem e falava para ele de uma questão muito clara que nós estamos passando como igreja. E eu comecei dizendo assim para ele, falei assim, olha, eu não sei mais o que fazer. Quer dizer, eu sei. Eu preciso continuar adorando e oferecendo a Deus, porque a minha dependência para esse assunto vem dele. Eu preciso reconhecer em cada área da minha vida a minha absoluta dependência do Senhor, em todas as áreas da vida. Não só nas áreas que eu acho que eu sou dependente, porque tem áreas da nossa vida que a gente é absolutamente certeiro que é dependente do Senhor, mas tem umas que a gente bate no peito e fala assim, aqui eu garanto. Geralmente são essas que a gente é mais dependente ainda. Não, aqui, nessa área aqui eu estou bem, aqui não, aqui eu me garanto. Eu sei como proceder nessa área. Muita gente já faz isso, bateu no peito e falou, não, aqui o diabo não me pega. E foi justamente aí onde ele caiu. Porque não tem ninguém, irmãos, que não precise absolutamente do Senhor. A adoração acompanhada por palavras como cultuar, fé e amor, que estão enraizadas nos níveis mais profundos da verdade cristã, são conceitos que resistem definições precisas. Estão mais propensas a serem escritas e vivenciadas do que limitadas a uma definição verbal. No contexto que Jesus instruiu a mulher samaritana acerca da verdadeira adoração, ele afirma que a água que daria ao sedento seria nele uma fonte a jorrar para a eternidade. A fonte se abre como um novo nascimento, jorra em adoração. O que o Senhor Jesus Cristo estava chamando a mulher é uma vida de experiência nova para com a adoração. Lembra que já existe todo o contexto da questão de seja um lugar de adorar. A mulher entendeu o que significava da água jorrar. Porque essa junção entre adoração e completude humana e fulfillment, ok? Human fulfillment, o cara se sentir completo, a pessoa se sentir completa por dedicar aquilo. Sempre foi o assunto maior entre a adoração e o ser humano. O ser humano ele busca a adoração para se sentir completo. Lembra aquilo que Salomão disse em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11? Tudo Deus fez formoso ao seu tempo. E também colocou a eternidade no coração do homem, sem que o homem conseguisse compreender as obras do Senhor do começo até o fim. Ou seja, existe um vazio no coração do homem do tamanho de Deus. E o homem só se sente completo quando ele é cheio daquele vazio. Tem muita gente na igreja vazio disso. Tem muita gente vindo aos cultos vazio disso, porque não adora. Porque pede, porque bate, porque grita, clama por Deus, mas não adora. E eu vou te mostrar como não adora. O convite para a mulher samaritana estava, olha, onde é que é o lugar?
É na igreja do pastor Will, é na igreja do pastor Mateus, é na igreja do pastor Armando Raigosa, onde é que é? É naquela denominação, é nessa denominação, onde é que é o lugar? Onde é que nós vamos oferecer adoração? Onde é que é o lugar? É no monte, é na vigília, é no culto de ensino, é no culto de domingo. Onde é que é o lugar para adorar? Jesus falou assim, esquece o lugar. Cadê o adorador? Esquece o lugar, esquece a proposta física. Onde é que está a pessoa com o coração aberto? Eu já falei isso algumas semanas atrás. É por isso que eu gosto do Salmo 15, porque era justamente a troca do turno dos sacerdotes. Quem habitará no lugar santo do Senhor e quem habitará no seu santo monte? Quem entrará no lugar santo de Deus e quem habitará no seu santo monte? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração. Não importa se era no alto do monte ou no santo lugar. A maneira de se apresentar era a mesma. Era uma percepção, era uma autoanálise interna para apresentar um culto ao venerável Deus, ao Senhor da vida. E é isso que diversas vezes falta. É por isso que Davi, no excelentíssimo Salmo de Davi, o Salmo de número 16, é considerado o salmo mais completo de Davi. Excelentíssimo Salmo de Davi. É aquele salmo que termina assim, e far-me-ás ver a vereda da vida. A sua mão, a sua mão direita, delícias perpetuamente. Né? Salmo 16. No versículo de número 2, ele já era rei nesse tempo, aqui, quando ele escreve esse salmo. Ele, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, somente a ti. O rei está falando isso. O rei está olhando o trono, está olhando o cargo, está olhando a própria vida, está olhando as posses, está olhando os filhos, está olhando o casamento, está olhando as amizades, está olhando os tesouros, está olhando as posses, os acessos que tem, a autoridade que ele tem. E analisa tudo isso e fala assim, é o Senhor que é meu bem. A melhor coisa que eu possuo na minha vida é Deus. Isso é adoração. Agora, isso não é da boca para fora. Isso é uma vida de atitude sobre isso. E eu não estou dizendo para você que ele não falhou. Sabe de uma coisa? Eu disse para você, ninguém pode bater no peito e falar que é bom, não é verdade? E a gente sempre fala assim, olha, nós precisamos de viver uma vida santa. Mas a palavra de Deus fala em João que aquele que diz que não tem pecado já pecou. Diz que quem nos purifica de todo pecado é o Senhor Jesus Cristo. E a advertência de João é o seguinte, filhinhos, não pequeis. Mas se pecardes, ou seja, se acontecer o acidente de você pecar, você tem um advogado diante de Deus. E ele é poderoso para te perdoar do seu pecado e te limpar da sua iniquidade. O que ele está querendo dizer com isso? É que Deus olha para o seu coração e ele não vê simplesmente a fidelidade das suas mãos. Ele vê a fidelidade do seu coração, que é muito mais importante. Sabe qual era o problema dos fariseus? É que os fariseus, nas mãos, pareciam cumprir toda a lei, mas o seu coração não era fiel a Deus. Esse era o problema. É por isso que Deus olhou para o fariseu e falou assim, olha, você é bonito por fora, mas por dentro você é podre. É por isso que ele falou isso para o fariseu. Porque a fidelidade não vem do seu coração. A fidelidade vem das suas atitudes. Vocês querem ser louvados por homens. A fidelidade do coração é essa que fala assim, Senhor, eu não tenho bem maior do que o Senhor. Mas lá no capítulo 22 do segundo livro de Samuel, ele vai contar o povo. Davi. Começa a contar o povo. O que Deus faz com ele? Quase mata Davi. O mesmo Davi que falou que não tinha outro bem maior que Deus. Por quê? Porque a fidelidade do coração, às vezes não acompanha a fidelidade das mãos. Só que quem é fiel no coração, Deus perdoa. Quem busca a fidelidade de coração diante de Deus, Deus perdoa, Deus ajuda. Agora,
Não diga que busca a fidelidade do coração vivendo ativamente no pecado. Aí Deus não aceita. Não diga que busca a fidelidade do coração vivendo uma vida onde você ignora aquilo que você precisa de consertar. Inclusive o Espírito Santo de Deus te acusando. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quando Davi se encontrou com Natã, que Natã falou assim, ó, esse homem do pecado é você, rei, aquilo acabou com ele. Ele falou assim, meu Deus do céu, o que eu fiz? Eu sou um homem miserável, olha o que eu fiz. E buscou a presença de Deus pedindo perdão. É aí onde a coisa muda. E, inclusive, esse pedido de perdão que Davi oferece é considerado uma adoração. Por quê? Porque só Deus pode perdoar. Quando ele fala assim no Salmo de número 51, Senhor, me limpa com hisopo e eu estarei limpo. É o reconhecimento de que só Deus pode tirar a mancha do pecado. Isso é adoração. E agora a gente está começando a entrar no assunto. O Senhor é a porção da minha herança, ainda Salmo 16, e o meu cálice. O Senhor é aquilo que eu ganhei aqui na terra como herança, mas Ele também é aquilo que eu tomo aqui nessa vida. É a minha porção, é a minha parte na vida. A parte que eu recebi que é boa, ela vem do Senhor. Além disso, existe ainda na adoração rendição a Deus, reverência a Deus, atitude de uma experiência interior, comunhão e estar unido a Cristo, testificar da redenção e o serviço a Deus também como parte da adoração. É interessante, existe uma diferença muito clara entre louvor e adoração. Me dê 2 minutos para mim falar sobre isso. Louvor é reconhecer a Deus pelos seus benefícios. Louvor é reconhecer a Deus pelos seus benefícios. É quando você reconhece que Deus te salvou, que Deus te abençoou, que Deus te ajudou, que Deus curou a sua esposa, a sua filha, ou que Deus curou um ente querido da sua família, que Deus redimiu a sua alma do inferno. Isso é o louvor a Deus. O que é adoração? É quando você reconhece que só Deus é quem pode salvar. É que só Deus é quem pode curar. É que só Deus é quem pode perdoar. O louvor está ligado aos atos de Deus, mas a adoração está ligada ao caráter de Deus, quem Deus é. O louvor fala assim, Senhor, eu te louvo pelo teu amor para comigo. Mas a adoração, Senhor, eu te adoro porque o Senhor é amor. Senhor, eu te louvo pela tua graça na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu te adoro porque o Senhor é um Deus de graça. Sabe por quê? Porque tem muita gente que pode fazer o bem. Às vezes a gente louva alguém pelo bem que ele fez. Rapaz, muito obrigado, isso aqui que você fez por mim, olha, obrigado pelo bem que você fez por mim. Mas aquele bem que ele fez por mim, em última instância, não vem dele. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. É por isso que a adoração, reconhecer a essência de quem vem todas as coisas, é apenas do Senhor, nosso Deus. É por isso que, em última instância, nós não podemos adorar o caráter de ninguém. Porque o único caráter que merece reverência da adoração é o caráter de Deus, que só o caráter de Deus é perfeito. Para a glória do nome do Senhor, Jesus Cristo. E aqui vem a pergunta, né? Quem é Deus? Os teólogos estão se coçando até hoje para responder isso. Certa vez no dicionário, aquele dicionário inglês muito famoso, que o pessoal vendia aquela enciclopédia Barna, se eu acho que não me engano, né? Barça, obrigado, Raul. Aquela enciclopédia Barça. Diz que o termo que tem mais páginas naquela enciclopédia é o termo Deus. São páginas e páginas falando só do termo Deus. Por quê? Porque mais respostas no resto da enciclopédia
dependem desse parâmetro do que qualquer outra. Tudo que você vai explicar depois dentro daquela enciclopédia depende muito de como você apresenta a Deus. Agora, a enciclopédia tem páginas e páginas apresentando Deus, e ela não começou nem tocar na essência de que realmente Deus é. Eu gosto dessa história. Se o grande teólogo da época antes da época do iluminismo, ainda no finalzinho da patrística, fez o primeiro trabalho, o primeiro compêndio realmente de valor a respeito da Trindade Divina. E foi fazer a sua apresentação em Constantinopla, onde hoje é Istambul, na Turquia. Foi fazer a sua apresentação e tal, e ao terminar a sua apresentação, que foi muito ovacionada, muito aplaudida por todos, ele estava andando na beira do rio, né, na beira, na verdade, da praia do Oceano Mediterrâneo, que banha ali aquela região. Ele estava andando na beira da praia e tal, e percebeu um menino cavando um buraco, e a onda da água vinha e enchia o buraco. E aí ele pegava, tirava aquela água e jogava para fora. A água vinha, enchia aquele buraco, ele pegava aquela água e jogava para fora. E ele ficou intertido com aquele rapaz e falou assim, meu filho, o que você está fazendo? Ele falou assim, o senhor não está vendo? Eu estou esvaziando o Mediterrâneo. Aí ele deu risada e falou assim, meu filho, mas você acha que você vai conseguir esvaziar o Mediterrâneo com esse buraco tão pequeno? E brincou com o menino e continuou andando, né? No meio do caminho, o Espírito de Deus falou com ele, falou assim, foi esse seu trabalho a respeito da Trindade. Foi só um buraco na beira da praia, tentando esvaziar o Mediterrâneo daquilo que é o conhecimento de Deus. Deus é insondável. Deus é extraordinário e insondável. Agora, aqui que está a grande questão. Mesmo Deus sendo insondável, ele se revelou a nós de uma maneira que nós pudéssemos compreender. É por isso que eu gosto daquela frase do pastor Antônio Gilberto, que a cada 5 vezes que eu prego, eu falo 8 a respeito dela. Na verdade, Deus cobriu a sua palavra de linguagens humanas para que o homem pudesse compreender a mente do Senhor. Ele começa dizendo assim, o homem não fala a língua de Deus. Então Deus cobriu a sua palavra de linguagens humanas para que o homem pudesse compreender a mente do Senhor. Nós conseguimos entender a Deus e entender quem Deus é, não pela nosso tatear e começar a guess who God is. We can guess who God is, but we're gonna fail. A gente pode até tentar procurar saber quem Deus, mas nós vamos falhar se a gente tentar desse jeito. Como é que a gente faz então? Deus deixou revelado na sua palavra. É maravilhoso isso. Certa vez um pregador amigo meu falou assim, olha, a questão do evangelho, nessa comunicação que a gente tem com Deus, a gente vê que quando o carro está sem gasolina, ele tem que parar no posto, né, para colocar gasolina. Mas essa relação com Deus é como se o posto de gasolina corresse atrás do carro, para colocar gasolina nele. Porque quando a gente olha para Deus e como Deus, entre aspas, entenda, a modinha nova aí do pessoal mais neopentecostal, eles amam isso. Mas isso é baseado em um pensamento muito maravilhoso. E, por favor, não fique só por aí. Vamos aprofundar ele, tá bom? Deus persegue o homem para que o homem tenha contato com ele. Deus vai atrás do homem. Quando lá em Gênesis do capítulo 3, quando o homem peca, é Deus que desce para falar com o homem. Adão, onde é que você está? O homem não fica lá, Deus, eu estou aqui escondido. Não, é Deus que procura o homem. Deus se revela ao homem. Deus busca para que com o homem o conheça. Então não se ache maravilhoso por servir a Deus. Foi Deus que a sua vida inteira tentou se apresentar para você. É por isso, por exemplo, que eu rejeito o calvinismo. Rejeito o calvinismo. Como se Deus tivesse elegido um povo para ser salvo e outro para não. Como assim? Deus persegue a humanidade por completo, desde sempre. E o homem rejeita a Deus desde sempre. Jesus falou isso. Ele veio para os homens, mas os homens, ele veio como foi a luz para os homens, mas os homens preferiram as trevas. Os homens tomaram a escolha pelas trevas, porque as suas obras eram más. Então a revelação de Deus para quem nós adoramos, quem é Deus para nós adorarmos, a primeira coisa é esse Deus maravilhoso de graça, que nos busca para nos alcançar.
É o Criador do universo, é o Deus Trino, é onipotente, onisciente, onipresente, é a fonte da sabedoria. Isso aqui, irmão, foi uma explosão na orelha dos gregos. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus, e por ele foram feitas todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Essa fonte da sabedoria que Provérbios, capítulo 8, apresenta como a sabedoria sendo um aprendiz de Deus, é manifestada na cultura grega, no helenismo, pela palavra logos, o verbo, a palavra de criação, a essência de todo conhecimento, a palavra logos. Agora, olha que interessante. Os gregos criam que o logos se manifestava em entidades para cada um dos assuntos. E, por exemplo, se você quisesse saber sobre guerra, você ia até a deusa da guerra, que era Marte, se eu não me engano, para os romanos, e apresentava para ela uma oferenda, e ela conectava dentro do logos e trazia o conhecimento de guerra a você. E assim a cada uma das entidades que apareciam. Afrodite, a deusa do amor. Se você quisesse receber instrução da essência do logos a respeito do amor, você oferecia oferendas a Afrodite. Afrodite se conectava lá ao logos e trazia o conhecimento do amor. É a mesma ideia do catolicismo para os padroeiros. Mesma ideia. Padroeiro do casamento. Se você quiser que Deus haja na sua vida a respeito do casamento, faça uma oferenda para o Santo Antônio, que é padroeiro de casamento. É a mesma história. Agora que bonito. Quando João está apresentando, ele fala assim, olha, e nós vimos a sua glória. A glória como unigênito do Pai. Quando Paulo apresenta lá em Colossos, ele fala assim, toda a plenitude de Deus, ou seja, e o verbo, aliás, um pouquinho antes, João fala assim, e o verbo se fez carne. Todo aquele conhecimento logos não habitou em uma das entidades, deuses do panteão grego. Ele habitou em um homem de maneira completa, não dividindo em assuntos, de maneira absoluta. Toda a plenitude de Deus, eu dou glória a Deus quando eu penso nisso. Toda a plenitude de Deus estava no Senhor Jesus Cristo. E nós vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele veio aqui, para o nosso meio. Mais uma vez, mostra e explora quem é o Deus que nós adoramos. Nenhuma outra religião na história da humanidade, desde que o mundo é mudo, nem na sua mais alta capacidade intelectual, apresenta Deus de uma maneira tão completa e tão simples. Apresenta Deus de uma maneira tão poderosa e ao mesmo tempo tão resumida. Agora, Paulo, quando apresenta Jesus para os Colossos, olha, tudo que você precisa de saber de Deus está em Jesus. Ele é insondável, mas tudo aquilo que você alcança a conhecer da pessoa de Deus está no Senhor Jesus Cristo. Você começa a perceber como muda a sua adoração daqui para frente? Quando você começa a observar o tamanho e a grandeza da pessoa que você oferece adoração, o Senhor Jesus Cristo. Quando você começa a analisar a grandeza de Deus e a beleza do Senhor, a formosura do Senhor, é por isso que Davi fala assim, Senhor, eu queria habitar na sua casa todos os dias. Para quê, Davi? Para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Eu queria ficar aqui só observando como Deus é formoso. Lendo a palavra dele, ato depois de ato, manifestação depois de manifestação, conhecimento depois de conhecimento, e sair daqui embebido da bondade, da misericórdia e da graça de Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. A maravilha do conhecimento da pessoa de Deus. Essa fonte de sabedoria é amor e misericórdia, é justiça e santidade. Como é que a justiça e a misericórdia moram na mesma pessoa? Como é que o amor que alcança alguém, mesmo quando está longe da santidade, pode ser a santidade também? Essa é a completude de Deus. Como é que um Deus santo alcança um pecador?
Como é que Deus, sendo santo, me alcança? Eu não estou dizendo pecador daquela pessoa que agora passa pela minha mente, que eu considero menor do que eu. Não, não é essa pessoa, não. É eu mesmo. Como é que um Deus santo me alcança? Como é que ele consegue lidar comigo? Essa é a grandeza do Senhor. Ele é redentor e salvador. E esse Deus tão grande quer ter um relacionamento pessoal conosco. E é por isso que ele é supremo e digno de obediência. E por fim, nós estamos terminando em 5 minutos, eu acho. Por que adoramos? Adoramos ao Senhor nosso Deus, porque ele procura verdadeiros adoradores. Essa é a resposta humana mais simples que ele pode dar. A resposta que você pode dar para Deus não é simplesmente a resposta de, olha, Deus, estou aqui. A resposta que você pode dar para Deus é oferecer a Deus a sua adoração. Quando você é instigado por Deus a conhecê-lo, a sua resposta precisa ser uma resposta de adoração. E a adoração, ela vem, olha, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Ao conhecer a Deus, o que a gente quer é estar com ele da maneira que ele pede de nós. E que maneira que Deus pede de nós? Ouve, ó Israel, o que é o que o teu Deus te pede de ti? Senão que ames o Senhor teu Deus de todo o teu coração e andes em todos os seus caminhos. É simples. O que Deus quer de nós? Tudo. Deus quer de nós a nossa vida. Agora, você acha isso justo? Você dê sua vida para Deus? Quem deu vida para você? Quem foi que te deu vida? E aqui que mora o grande divisor de água. Você crê em Deus suficiente para entender que foi Ele que te deu vida? Ou você ainda está se debatendo com a teoria da evolução? Você crê em Deus suficiente para crer que você está aqui hoje participando desse culto porque Deus te trouxe aqui de uma maneira milagrosa, espiritual? Talvez você chame mística. Ou você acha que simplesmente você está cumprindo a sua etapa de vida e na verdade a vida não tem significado nenhum? Nós estamos numa existência nessa bola de gás e rocha, está viajando pelo universo a 28 mil quilômetros por segundo e nós não sabemos mesmo o que vai dar. Eu não sei o que vai dar disso aqui. Qual é a sua percepção de vida? A percepção que a Bíblia nos dá é que Deus nos criou de maneira íntima, completa e pessoal. E o que Ele pede de nós? Que nós nos aproximemos dele dessa maneira também. Deus diz pra gente na sua palavra que Ele entregou tudo por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Por amor aos homens. O que você tem dado por amor a Deus? O Senhor Jesus Cristo, antes de morrer na cruz do Calvário, falou assim, não existe amor maior do que esse. De entregar a sua própria vida pelo amor dos seus amigos. O que é que você dá pelo seu amigo Deus? O salmista convida para que a gente entregue a própria vida. Filho meu, dá-me o teu coração. Por que adoramos? Porque Deus é a fonte de toda alegria do homem. É aqui que vem. Se Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, é porque existem os falsos adoradores. Assim Jesus está respondendo aos tais. Hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Vão e me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. E aqui o negócio fica bom. Sabe o que é uma adoração falsa? Não é a adoração feita de terno e gravata ou feita de chinelo e short. Não é essa. É a adoração feita por causa das mãos de Deus e não por quem Deus é. Seja da maneira que for. Os fariseus adoravam a Deus. Senhor, eu te agradeço, porque eu não nasci gentil
nem escravo e nem mulher. A gratidão deles a Deus, o louvor deles a Deus, é por alguma coisa que competia ao benefício deles. Isso é falsa adoração. Adoração que compete o seu benefício. Eu não estou dizendo para você que não tem benefício da adoração. Eu passei quase 1 hora falando de benefício de adoração. Agora, a motivação pela adoração é onde mora o cerne da questão. Tem muita gente oferecendo adoração a Deus pelo benefício, não pela pessoa de quem Deus é. É aquele camarada, me entenda agora, principalmente os adultos, que só agrada o cônjuge quando quer alguma coisa com ele ou com ela. Que só faz bem ao seu parceiro e à sua parceira quando busca dele ou dela alguma coisa para si. É por isso que às vezes você recebe um abraço ou um beijo, até mesmo de um filho, e fala assim, o que você quer? O que você quer? Hã? Porque isso não é normal. Isso não é assim. O que é que está acontecendo? Aí você fala assim, Senhor, estou quebrantado. Não está quebrantado não. Você quer alguma coisa. Você quer alguma coisa. Agora eu volto de novo para o salmista, Davi. Senhor, eu não tenho outro bem além de ti. Eu já recebi tudo da sua mão. Mas eu descobri que eu não tenho nada mais do que eu preciso além do Senhor. Aí a gente entende o coração de Jesus. Pai, se possível, afasta esse cálice sem que eu beba. Todavia, não se faça a tua vontade, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade se faça. A adoração mais profunda é aquela descompromissada com o amanhã, com benefício pessoal. É aquela que o Sinédrio fala assim, não falem mais de Jesus. Eles saem para fora e, glória a Deus, você já imaginou? Nós somos ameaçados de morte por causa de Cristo. Vocês são loucos? Sim. Descompromissada. Essa é a adoração verdadeira. É aquela que está cego ainda, mas fala assim, Jesus, filho de Davi. Isso é um ato de adoração tremendo. O reconhecimento de que Jesus era o Messias. Jesus, filho de Davi, está cego ainda. Ninguém mais estava gritando com o olho, vendo, filho de Davi. Só o Bartimeu. Descompromissado. Aí já aparece Jesus e fala, o que você quer que eu te faça? Ah, eu quero ver. Vê, meu amigo. Vê. Acabou. A sua fé. A mulher samaritana, conversando com ele. Olha, eu sei que um dia o Messias vai vir. E quando ele vir, ele vai explicar essas coisas para a gente. Ou seja, eu já estou no aguardo dessa realidade. Chegou para você. Adoração descompromissada. Sem uma obra de toma lá da cá. Eu não estou dizendo para você que Deus não vai... Não é isso. Eu estou dizendo para você que já está na hora de a nossa adoração ser maior do que a nossa necessidade. O tempo de nós oferecermos uma adoração genuína a Deus ser maior do que a nossa necessidade. Tem muita gente mendigando migalha espiritual na igreja, em casa, no telefone, mandando mensagem, passa o dia inteiro vendo mensagem de WhatsApp ou mensagem do YouTube, procurando um jeito de se conectar a Deus e fica vazio, porque não oferece adoração genuína. É sempre uma adoração quebrada. É sempre uma adoração buscando um carinho de Deus. Senhor, eu vou viver os meus sonhos agora no Senhor. Mas nem passa no negócio. Assim, olha, estou sofrendo, está difícil, mas seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Senhor, eu me entrego, eu me derramo ao teu propósito. Em esperança, Abraão creu contra a esperança, que seria pai de filhos. Romanos capítulo 4, versículo 17. A evidência é essa, mas ele me prometeu. E qual que é o problema? Ele é Deus. E eu não estou servindo ele por causa das mãos. Eu estou servindo ele porque ele é Deus. Ele é Deus. Acabou. E eu sou vaso. Como é que eu vou falar para Deus? Por que você fez assim? Uma adoração que
não olha para a circunstância pessoal. E aí vem a pergunta: como é que você tem oferecido culto a Deus? Como tem sido a sua adoração? Como você tem buscado a face do Senhor? Como você tem buscado estar com Deus? Eu tenho me feito essa pergunta. A mim mesmo. Will, como é que você faz para sair do mundo de coisas que está na sua cabeça e oferecer um culto de verdade a Deus? Aí na frente do seu trabalho, que muitas das vezes é uma tela de 13 polegadas. Outras vezes é dirigindo um carro para algum lugar. Outras vezes é visitando alguém. Como é que você oferece adoração aí? Quando te chega uma ligação inconveniente, um pedido inconveniente, uma coisa que não estava na pauta daquilo que você combinou consigo mesmo que você ia fazer. Como é que você adora a Deus aí? Como é que você adora a Deus no meio da provocação? Como é que você adora a Deus no meio da dor? Você já aprendeu a desfrutar da adoração no meio da dor? Já aprendeu a adorar doendo? Já aprendeu a agradecer por uma luta? Pelas mãos de Deus, colocando você em um lugar difícil? Aprenda. Ofereça adoração em qualquer lugar. O Senhor Jesus Cristo merece a nossa adoração. Ele é o Senhor sobre os céus e sobre a terra. Conclusão. Nós terminamos por aqui para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. A verdadeira adoração requer certeza da salvação em Jesus Cristo. O perdão dos pecados e a reconciliação do Pai. Isso já é assunto cerrado, precisa ser assunto cerrado na sua vida. Se você ainda tem dúvida da sua salvação, conserte onde ele acusa. Conserte onde ele acusa. Conserte onde não está funcionando, onde não está correto. Conserte! Ah, pastor, é muito difícil consertar. Pior é ficar do jeito que está. Vai ser mais dolorido para você ficar do jeito que está. É essencial confessar Jesus como Senhor e Salvador para nos aproximarmos de Deus. Adorar a Deus muitas vezes demanda esforço e sacrifício. Adorar não é de graça. Não é de graça adorar. Uma vez Davi foi oferecer, por conta daquela contagem do povo, foi oferecer uma adoração para aplacar o castigo de Deus. Isso é o Antigo Testamento. Foi oferecer uma oferta para aplacar a justiça de Deus. Foi colocar um altar em cima da vinha, da vinha da eira de Ornã. Capítulo 22 do segundo livro de Samuel. Foi oferecer lá uma adoração a Deus. Ornã, a hora que viu o Davi chegando, opa, peraí, rei. Não, rei, o rei na minha casa? Que é isso? O que o senhor quer? Não, eu quero comprar a sua vinha aí para me oferecer ao senhor aí. Não, que comprar, tá doido? O rei? Não, rei, isso é tudo teu. Olha, a vinha, os boi, a madeira, o altar, as pedras, tudo do senhor. Não, pode pegar para fazer adoração. Que imagina, eu vou cobrar o rei? Você tá louco. Não. Aí Davi fala assim, não, me dá o preço e me dá o preço certo, para que eu não ofereça holocausto ao Senhor, que não me custe nada. O rei não queria oferecer sacrifício a Deus que não custa nada. Aí, paga $25 por mês de Netflix, mais R$15,90 de HBO Max. Ok? Paga subscription daquilo outro. Paga passe anual de parque. Paga aluguel de telefone celular de última geração. De tudo quanto é coisa. E fala assim, Senhor, eu não tenho o que oferecer ao Senhor. Não estou lhe acusando, estou lhe chamando a atenção. É culto de ensino hoje. O dinheiro já está todo espalhado. Eu estou falando só de dinheiro, tá? Não vou chegar, eu vou chegar no tempo também. Nós estamos concluindo. Já está tudo espalhado na vida. O horário da academia, o horário do jiu-jitsu,
horário da corrida, horário do trabalho, mas não tem horário para Deus. Como é alegrão conversando com um jovem, eu e o Raul estava conversando com um jovem esses dias atrás na nossa reunião, e o jovem estava contando para a gente como que ele, conforme ele foi mudando o tempo dele de adoração a Deus, ele percebeu uma mudança radical na vida espiritual dele e no dia a dia, na vida profissional dele. Ele falou assim, olha, eu comecei a gastar tempo com Deus e aí percebi que comecei a ficar mais cansado no final do dia. E sabe o que eu fiz? Em vez de eu parar de adorar a Deus de manhã, eu coloquei um período de adoração no final do dia também. E aí melhorou meu horário, meu metabolismo melhorou. Tempo. Oferecendo a Deus com o seu tempo. Mas não. Tem que ver qual que é a última coisa que aconteceu com a Anitta lá no Brasil. Tem que saber o que é que está acontecendo lá com o Luciano Huck. Um meme esses dias atrás aí, o cara desceu a escada rolante, brincando e falando no telefone, eu fiquei sabendo que o Luciano Huck morreu. A mulher estava embaixo e falou assim, o que aconteceu? Luciano Huck morreu? Desespero porque o Luciano Huck morreu. Pelo amor de Deus. Deixa o Luciano Huck viver a vida dele. E a sua vida com Deus, como é que anda? O seu tempo com o Senhor, como é que anda? Todas as reuniões que a gente tem para oferecer coisa a Deus, você está cansado demais. Mas termina o horário da reunião, está na sua casa, na frente do Netflix, vendo a série. Às vezes vai ter 1, 2, 3 horas da manhã assistindo. No outro dia fala assim, olha, eu estou tão triste hoje, mas vai ficar mais. E as notícias que vêm ruim, e sabe tudo a respeito do time de futebol. Mas na hora de falar das coisas do Senhor, eu estou cansado demais. A mesa do Senhor é enfadonha. Não faça isso. Se esforce, se sacrifique para oferecer adoração a Deus. Ele é o seu Senhor. Eu não estou falando isso por causa do nosso período de culto, não. Eu sou maduro o suficiente para não falar dessas coisas desse jeito. Se eu precisar de falar alguma coisa para você, eu falo com você. E você é maduro o suficiente para saber que eu não vou usar o público para te mandar recado. Eu estou falando da sua vida de comunhão com Deus. Como seu pastor. Como pastor dessa igreja. Ofereça um tempo de adoração a Deus que seja realmente de verdade. Faça isso em comunhão com a igreja onde você participa. Ofereça a Deus. Faça parte de verdade. Falava com o irmão esses dias atrás, o irmão vai se lembrar disso. Assim, meu amigo, aproveite os tempos que a gente tem para congregar junto. A nossa reunião de cavalheiros é uma vez a cada 2 semanas. Venha para a reunião de cavalheiros. Às vezes a gente ouve, olha, eu não tenho um amigo aqui, eu não tenho um companheiro aqui, eu não tenho uma pessoa que me ajuda aqui, mas quando tem o espaço para que nós consigamos estar todos juntos, não aparece. E falar, olha, eu não sinto comunhão com o pessoal da igreja, mas você nunca está com o pessoal da igreja. Aí como é que você vai ter comunhão? Aproveite a porta que Deus abriu para você. Aproveite o espaço que Deus abriu para você adorar. Aproveite os irmãos que Deus levantou para andar junto com você para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E ouça isso aqui. Apesar dos obstáculos e desafios, não devemos permitir que nada nos impeça de adorar ao Senhor. A adoração genuína é uma expressão de entrega total e amor incondicional a Deus, independentemente das circunstâncias. Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Pedro Daniel, que escreveu esse estudo tão abençoado para o nosso coração. Por que você não fica de pé? E nós gastamos 30 segundos desse culto final adorando a Deus.